Bem-vindos a mais um episódio do nosso Tomorrowcast, em edição especial do Creator's Journey, a nossa missão rumo à China. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o nosso principal nome no Brasil de Creator Economy, Rafa Lotto, CEO da YouPix. Rafa, muito bem-vinda ao Tomorrowcast. Obrigada pela apresentação, que chique. Você viu? Ó, e vou te falar que esse papo tá esperado já há tempos aqui, há muito tempo aqui. Eu sou a Camila Tabaque. Eu sou o Camilo Barros. E eu sou o João Batista. Rafa, então pra gente começar, a gente sempre gosta de perguntar quem é a Rafa na fila do pão, que não é aquela do LinkedIn. Sim, que não é do LinkedIn. Bom, eu tenho dificuldade de me apresentar se não for contando São Paulo, paulista meio assim. Paulista. Tem que contar a vida profissional, né? Até porque a gente, às vezes, parece até que a gente não tem outra, né? Parece que a gente não tem outra, mas bom, eu sou sagitariana, eu nasci em São Bernardo, mas já emendando um pouquinho com como eu vim parar aqui nessa fila toda, né? Como todo millennial, geração X, eu cresci, quem você vai ser quando crescer era uma parte importante da nossa vida, né? Meu pai era engenheiro, e aí toda aquela... Né, e hoje eu sei que meu pai era muito feminista, porque ele falava, né, você não vai arrumar marido rico, pobre, não, você vai trabalhar. Ele falava, eu tinha uma tia que falava, olha, vocês têm que arrumar um marido rico. Meu pai, que arrumar um marido rico? Você tem que ser a mulher rica. Então eu sempre cresci sonhando que eu ia ser assim, né, e entre todas as coisas resolvi fazer publicidade. Meu pai, engenheirão, virou pra mim e falou, filha... Não vai dar. Essa coisa aí, olha, os filhos dos meus amigos, tudo viraram maconheiro. E ele tinha ainda, acho que a memória, né, na época que ele fez faculdade, a galera da comunicação era quem estava sendo preso na ditadura, enfim, então... E aí eu fiz faculdade de publicidade junto com um curso de web design, porque na minha cabeça era, se der tudo errado na publicidade, se meu pai tiver certo, eu vou fazer web design. Eu vou fazer site, né? Uhum. Que pra mim e eu mal imaginava naquela época que as duas coisas iam fazer tanto sentido juntas. Pra mim era uma alternativa, não era algo que ia andar junto, né? E muito cedo eu percebi que essas duas coisas... E aí eu acabei sendo a menina da internet em vários lugares que eu trabalhei. Que eu entrei na Ford, a menina da internet, só tinha uma, era eu. Depois eu fui trabalhar no UOL, que era, tipo, sei lá, trabalhar talvez no portal hoje, seria equivalente a trabalhar... nas big techs, assim, né? Porque eu tava na internet, não tava trabalhando com a internet, trabalhando na. Uhum. Na época que ainda era a linha de escada, lembra? Uhum. Barulhinho. Barulhinho. Depois fui pra Telefônica, quando a Telefônica tava lançando a banda larga no Brasil. E, enfim, fui marca por muito tempo. Depois eu fui pra Whirlpool, e na Whirlpool eu queria ter uma agência que eu não tinha. Eu não sei se eu já saí do briefing, porque eu comecei, era pra ser quem não é do LinkedIn, eu já caí no LinkedIn agora. Ah, mas aí tudo vai bem. Se confundindo, assim, então tá, e aí na Whirlpool, vamos voltar pra fora do LinkedIn. Na Whirlpool eu casei com meu chefe, sou mãe da Catarina, do Valentim, sou esposa dele ainda, e enfim, depois de algum tempo eu resolvi empreender, montei uma agência de conteúdo, vendi minha agência de conteúdo porque eu odiei ser agência. Foi a pior experiência, assim, profissional. Eu adorava o que eu fazia, mas eu odiava o papel de agência, assim, e toda a dinâmica disso. E... Super te entendo. Me entende, né? Eu achei, assim... Enfim, mil abas aqui pra gente abrir. E aí, quando eu vendi minha agência, eu falei assim, vou fazer um ano sabático, não vou fazer nada, vou ficar um ano pensando na vida. Foi a maior furada, porque meu ano sabático virou um freela ali, um negócio ali, não foi sabático coisa nenhuma. Que foi quando eu comecei a fazer freelas para a YouPix, que na época, né, estava começando a pegar esses projetos de consultoria, e hoje eu sou sócio da YouPix e, enfim, de lá para... A YouPix foi se transformando no que ela é hoje, que é uma consultoria para as marcas e, enfim... pesquisa e tudo mais que a gente vê aí no mercado que a gente faz. Mas eu sou essa pessoa aí, que sou meio nerd e bastante apaixonada pelo que eu faço. É difícil separar, né? Bem-vindo aqui. Juntamos vários nerds, então, e a gente fala que a gente é muito CDF, a gente é muito nerd, e a gente também é super apaixonado no que a gente faz. E é muito legal, Rafa, ter você aqui, pra gente, antes da gente falar de assuntos específicos, assim, porque a gente fala de futuros, né? E pra gente, desde o primeiro momento que a gente começou a olhar
as tendências e aquilo que a gente precisava buscar lá na borda e trazer para cá e tal. A gente passou muita gente por aqui já, da gente conversando, e o Pix sempre foi uma referência para a gente em várias coisas, assim, tipo na narrativa, no para onde olhar, num dado de pesquisa que vocês estavam fazendo, o próprio Summit, que a gente vai falar dele já e tudo. A gente teve a Bia por aqui já no microfone do Tomorrowcast, quando a gente começou a trazer essa narrativa sobre a Creator Economy e tal, muito na discussão, inclusive, o que é Creator Economy, o que é o mercado de influência e como é que é essa história toda. Depois a gente vem e lança a nossa plataforma ali, o Creators, que ele tem esse papel de, cara, o que a gente precisa trazer para esse olhar, né? Tipo, para o creator, de fato, trazer uma fortaleza para ele. E, de novo, o Pix é onde está ali a referência para tudo isso. Sim. Então, muito legal ter você aqui com a gente ali. Muito legal ver a história, porque as pessoas acham que vem do dia para a noite tudo isso, né? São 19 anos. Nasceu mais um creator, né? Igual acontece nas redes sociais. Não, aqui tem uma estrada, né? De toda essa trajetória que você contou, a responsabilidade, você foi marca, foi agência, tem essa experiência e tudo. Então, que bom, assim, acho que a gente tem muito o que falar, né, sobre isso. A gente tem olhado para várias frentes onde a Creator Economy é a indústria que transforma a outra indústria, né? A gente tem aqui, debaixo desse guarda-chuva, falar de China, e a gente tem olhado muito para o futuro do varejo, que passa pela transformação aonde entra a Creator Economy. A gente fala sobre a indústria da comunicação. Eu adoro a frase do Crocas, que ele fala que a Creator Economy não veio para salvar a publicidade, ela é uma nova indústria que tem ali a sua... Eu acho que ela não veio para salvar, ela veio para a publicidade se preocupar. Para mudar, né? Para mudar a forma de fazer. Mas é isso. Então, a gente tem olhado bastante e, obviamente, toda essa referência passa por aqui. E aí, eu já quero fazer uma primeira pergunta para você, olhando esses 19 anos e tal. A gente já passou por aqui essa discussão, né? Do Creator Economy, né? Me conta um pouquinho dessa trajetória, de como é que você vê essa trajetória e se é uma mudança que ela é simplesmente histórica e cultural dentro dessa narrativa linear de tempo ali, ou se de fato isso está sendo construído já sob essa ótica já há muito tempo e a gente só está botando luz agora, assim. Eu acho até quando a gente olha a história da UPix, ela representa muito como o mercado foi evoluindo em investimento, em oportunidade e em compreensão dela mesma. Há 19 anos atrás não chamava Creator Economy. Eu falo que não ia chamar enquanto não tivesse economy, né, no jogo. Não ia ser um mercado se não tivesse dinheiro. E se a gente olhar a trajetória da UPix, a Bia começou em 2006 com uma revistinha que chamava Pix, que falava sobre cultura digital. É interessante a gente pegar as revistas antigas. Tem uma matéria assim, celular com câmera, pra quê? Autorretratos, era selfie, entendeu? Então, e foi meio que uma observação dela do que estava acontecendo e foi produzindo conteúdo sobre isso, que foi juntando as pessoas que estavam naquele momento também fazendo a mesma coisa, que virou uma comunidade, que virou um encontro, que virou um evento. Mas como modelo de negócio, assim como todo o resto das outras pessoas que viviam disso, nunca foi um negócio que a gente fala, putz, olha aqui, tá consolidado, esse é o modelo de negócio da própria UPix. Foi, ganha com publicidade aqui, depois vira um evento, depois um ano não vai bem, outro vai bem e tal. Se a gente for pensar, quando a gente começou a ter receita recorrente e modelo de negócio monetizável, foi de uma forma... minimamente constante para virar uma empresa, de fato, que tem funcionário, pagando, foi lá para 2017, 2018, que foi quando a gente começou a fazer consultoria, mais ou menos quando eu entrei, foi quando... E aí o Pix foi respondendo a muitas demandas que o mercado foi trazendo, porque o mercado ia amadurecendo e a gente era um observatório disso, então foi muito... sabe aquela coisa das coisas estarem prontas antes do mercado estar pronto? Se a gente não tivesse, se a Bia e o Bob, que eu acho que, né, foram quem... E o Bob tá até hoje, ele é nosso... A Bia não é mais, mas o Bob continua sendo meu sócio. Se eles não tivessem insistido nisso, seria mais um dos muitos negócios que não teriam andado muito longe. Porque tudo nessa economia é muito
é muito uma tentativa e erro de muita coisa, porque não existe nada sólido. Mas aí, voltando à história, a Creator Economy foi se consolidando à medida que a tecnologia evoluiu, que as pessoas passaram a consumir, que as marcas começaram a consumir no sentido, né, de consumir conteúdo, as marcas começaram a entender o potencial que tem, outros players começaram a entrar no negócio. Então, até pouco tempo atrás, a gente só falava de marketing de influência, porque ainda tinha essa percepção de que é só uma nova forma de comunicar. Uhum. A mídia, né? É uma nova mídia. Assim, porque a gente meio olhou para, peraí, eu fazia o outdoor na TV, virou um banner na internet. Agora tem um influenciador. Tudo a gente foi tentando fazer um depara. O mercado foi tentando fazer um depara. Primeiro trataram o influenciador como imprensa. Não é à toa que era a história dos recebidos. Eu mando um release e vê se cola. Eu mando um produtinho. O influenciador foi parar na agência de PR, né? Então, porque a gente vai fazendo a gente olha para o que tem e é mais fácil a gente mudar do que a gente pensar que é algo que veio para revolucionar. E até porque não tinha ainda... o primeiro, o creator foi tratado como o PR. Depois se entendeu, mas eu posso pagar para ele, então ele também é uma nova mídia. Mas ele não é só mídia, porque ele também tem a personalidade dele, ele também produz o conteúdo. Então, na comunicação, foi onde a gente primeiro sentiu que dava para adaptar com o que a gente fazia. Conforme isso vai crescendo e vai trazendo outros players para o jogo, a gente começa a ver milhões de formas de ganhar dinheiro que não é mais um business da comunicação. Uhum. Tanto quando a gente fala, eu insisto em falar de Creator Economy e em dizer que isso não é um novo nome para o marketing de influência. Porque é uma nova indústria. É uma nova indústria que está, tanto a agência de publicidade, que está com um ponto de interrogação de como é que eu ganho dinheiro agora, porque inclusive o modelo de negócio é muito diferente, é muito mais fácil você contratar uma celebridade do que 200 influenciadores. Só que eles têm efeito completamente diferente. E modelos de monetização para as agências de forma diferente. Então, não é um jeito novo de fazer, é um jeito... É uma camada a mais para a comunicação, mas é um business enorme para todas as outras coisas. Então, tá a agência de comunicação que está lá com ponto de interrogação, mas tá o cara que vende ring light. Tá o motorista do Uber, que também cria conteúdo e ele vende patrocínio, entende? E aí estamos nós, que de alguma maneira viramos criadores de conteúdo também. Tá a YouPix, e se olhar para a YouPix e o tanto de modelo de negócio que a gente já teve dentro do nosso próprio negócio, isso é o mercado. Todo mundo no mercado que eu converso, e aí em qualquer cenário, assim, desde a marca que está buscando outras formas de monetizar com o criador de conteúdo, sei lá, a marca que fez sempre publi, agora está fazendo programa de afiliados. Eles estão buscando novos modelos. As agências estão buscando novos modelos. As plataformas buscando novos modelos. Está todo mundo tateando o mercado do outro. Então, você é um pouquinho concorrente aqui meu, e depois ali no outro, e aí eu te contrato e você me contrata. Todo mundo está tateando esse mercado. Não tem que diga assim, olha, aqui está a mina do dinheiro da Creator Economy. Não tá. O playbook que a gente tanto... Não que acho que eu dei uma palavra muito forte, né? Mas é isso, não existe uma regrinha de não fazer. Não tem um playbook. E a gente acompanha isso tanto, não só que é muito... Para todo mundo é muito exposto o que a gente vê, né? Então, os creators, fulano bombou, aí é contratado e virou influencer da noite pro dia, como a gente vê. E isso vem acontecendo mesmo, né? De um dia pra noite aparece alguém porque sentou na cadeira errada no avião. Mas quando a gente olha os bastidores e todas as empresas que estão se formando, tem coisas que eu olho e falo, não vai durar um mês. Uhum. Porque a premissa de quem cria, às vezes é uma premissa de quem está do lado de fora e olha, essa economia tem muito potencial. Só que a hora que vai... Não compreendeu, ela não é... É um mercado tão novo que é difícil. Se você for, sei lá, investir em alguma coisa no mercado maduro, você tem um playbook que você pode olhar. Ou, no mínimo, vários cases de sucesso. No nosso não, porque mesmo os cases de sucesso estão se reinventando, porque não dura muito tempo. Então é muito legal estar nisso tudo, ao mesmo tempo que coragem para quem quer estar aqui. Haja fôlego para acompanhar, né? A forma que é e tudo. E qual é o nível de maturidade que você vê? Tanto, você falou das marcas, né? E acho que você tem esse papel da consultoria, de acompanhar as marcas ali. Eu vejo muito as marcas ainda...
errando e errando bastante assim nessa construção. Essa própria comunidade, porque esse creator que nasce da noite para o dia, ele também some da noite para o dia, né? Sim. O que acontece ali, agora a gente está vendo toda essa influência da tecnologia, né? As IAs ali, nasce um creator em IA e também cansei, porque é sintético, o sintético cansa e vai ali. Então, como é que você vê esse estágio hoje da indústria em relação a essa maturidade de todo o ecossistema, né? Marcas, criadores, quem está no papel de agência, as próprias plataformas, né? É um ecossistema robusto, né? Eu vejo que quem começou antes e durou até agora, né? Não vou falar vamos falar primeiro das empresas que são, Creator Economy First, vamos pensar, uma agência e tal. Quem começou há muito tempo e durou até hoje, tem um estágio de maturidade que consegue se reinventar, consegue entender que o business dele não está pronto nunca. Então vamos pensar, sei lá, pega uma Play 9, a Mind, essa galera que sempre, que começou como um negócio já dentro dessa economia. Não era uma coisa diferente que se transformou. Eles já passaram por tantas coisas que estão num estágio que você consegue entender o passado e ler melhor o mercado. Ao mesmo tempo que tem tanta gente nova chegando, num estágio de maturidade tão imaturo, que são esses business que a gente olha e fala, cara, da onde essa pessoa tirou essa ideia? Não vai durar muito, porque ao mesmo tempo parece uma mina de ouro, né? Tem muito dinheiro aqui. Então, tem as startups, muita startup aparecendo com premissas completamente distorcidas e que não vão dar certo. Ou, que talvez não estou falando que não vai dar certo, estou apostando que não vai dar certo, mas porque tem um apetite muito grande de estar aqui. Até era bom que desse certo. É até bom, sem a história que todas essas empresas que estão há bastante tempo, elas também estão se reinventando o tempo inteiro e também apostando em coisas... o exemplo da Play 9, a Play 9, ela, ao tempo inteiro, ela fica se reinventando. Recentemente... Sim, agora eles anunciaram, né, um content group que, na verdade, eles entenderam que tem verticais diferentes aqui que eles podem atuar e que não competem uma com a outra, mas que complementam uma com a outra e tal. E tem empresas que são só uma dessas 4 coisas que eles têm, estão começando agora e estão competindo num nível de maturidade muito diferente, até porque a barreira de entrada é muito baixa. Então, eu estou falando que tem uma Play 9, que é um grupo que está internacionalizando, que comprou um canal e outras coisas aqui, e a gente tem o agente do influenciador que bombou ontem, e ele é a mãe do cara, e ele está negociando lá com a Unilever, entendeu? Ele é um agente, até ontem, ele não tinha ideia desse mercado, mas ele virou um agente porque o filho dele virou um influenciador, a prima, a vizinha e tal. Então, a gente está convivendo com muita gente, porque a barreira é muito baixa e, ao mesmo tempo, para quem está há bastante tempo, já passou por muita coisa. Então, tem um nível de conhecimento, uma maturidade diferente. Se a gente olha para a marca, que é boa parte do investimento nisso, né? Eu sempre reforço, não é só a marca que sustenta essa indústria. Mas a marca que paga as publis e tudo mais, quando você vê, por exemplo... O varejo, quem teve mais oportunidade de experimentar vários modelos, está num nível de maturidade diferente. Então, quando você vê a Amazon nos Estados Unidos, 20% da receita do Prime Day veio de influência, é porque sabe o que está fazendo. Você não vai pegar um varejo brasileiro, talvez menor, que está fazendo a mesma coisa. Até porque não é simples assim, né? Não é. O resultado, você conseguir ter esse resultado. E porque tem um mercado falando, tem um playbook. Eu adoro aquelas coisas assim. Todo dia, tem uma Márcia sensitiva da influência prevendo a morte das coisas, né? Então, vai morrer o influenciador celebridade, vai morrer o não sei o quê. Não acontece isso. Uma coisa sobrepõe a outra. Ou uma coisa complementa a outra. Então, eu vi esses dias uma matéria que empresas estão deixando os influenciadores para trabalhar apenas com influenciadores internos. Não estão deixando. Elas estão entendendo estrategicamente onde cada um deles entra. E que conversa cada um vai ter. E que resultado eu espero de cada um. Então, você vê uma indústria madura, o varejo, acho que tem mais exemplos disso, que está fazendo 20% da receita do Prime Day com influência, mas também está contratando a celebridade. O caso da Amazon, um bom exemplo aqui no Brasil, que estava lá a Sandy na campanha de Prime Day. Se a gente pensar como influência.
E tá tudo operando junto, não é ou, é e. E só que você precisa de um nível de maturidade muito diferente para conseguir fazer isso acontecer. E aí a mesma coisa das plataformas, que modelo de monetização tem para a plataforma? Começou com o YouTube, que era AdSense. Você tem um canal no YouTube, agora tem mais 1 milhão de coisas dentro de cada plataforma. Agora tem plataforma começando agora, pagando para o creator criar lá dentro, que é um modelo insustentável no longo prazo. Mas eu pago para você botar um videozinho, porque eu preciso comprar mercado. Isso passa muito por como é que eu me adapto a esse crescimento todo se eu não consigo acompanhar em cultura, né? Então... E quando a gente olha para o mercado de comunicação, que aí é outra coisa, né? Outra coisa, tem maturidades completamente diferentes, tem desde uma galera tentando se abraçar no modelo antigo, falando, pelo amor de Deus, que dê errado, torcendo para dar errado, e tem gente operando de outras formas, pensando em como fazer parte disso. Mas muita gente ainda nessa receitinha do agora é celebridade, agora é coisa... Não é mais assim. Não tem mais como operar desse jeito. Mas acho que é isso, né? Tipo, a forma de fazer, ela ainda não está estabelecida, né? Não tem playbook. Brinquei aqui que a gente vai virar meme. E não vai ter, eu acho que não vai ter. A gente vai virar meme já de tipo, que a gente odeia playbooks, assim, porque a gente fala... Se a gente está falando de cenários futuros... Os playbooks não existem, então a mesma coisa acho que é a Creator Economy, né? Até jogando pro João, lá em Lisboa, né? A gente começou muita conversa e tudo dentro do podcast, e aí a gente fez uma leitura de que o mercado europeu estava atrás do mercado brasileiro em algum momento e tal, e a gente falou, só que isso... E a gente teve um olhar de que isso não era a indústria o primeiro comer, era falar com o criador de conteúdo, olha o Brasil, a fábrica de criação de conteúdo que é, e o que a gente pode tirar disso? Aí a gente foi lá e fez, num primeiro momento, um evento, podemos chamar, né, o Creators Day, mas que era um letramento para o creator. Era uma conversa com ele, onde a gente conectou eles com as soluções que tinham no mercado que pudessem ajudá-lo. E a gente queria muito que vocês estivessem na época lá com a gente. Pós-evento, o que a gente sentiu é que não, que tinha um intercâmbio que não era feito, mas que podia acontecer. Tinha muita coisa legal acontecendo lá que a gente não estava vendo aqui, como tinha muita coisa daqui que a gente podia, de alguma forma, levar para lá. A gente falou, pode ser isso aqui uma forma de negócio, né? As plataformas de tecnologia, as startups, hoje, para a gente, né, no que a gente olha... As que estão mais sofisticadas em termos de métrica, em termos de curadoria, são tecnologias que estão sendo desenvolvidas em Portugal. Sim. E que não tem modelo de escala lá, mas que estão estruturadas lá e podem vir para cá de alguma forma e tudo que pode trazer. Da mesma forma, isso, né? O modelo de agenciamento, a forma que vai acontecer e tal. E aí esse ano a gente foi parar dentro de um evento que foi o maior evento de influência da Europa, esse ano ali, que foi o Icon, onde a gente fez como é que a gente leva o Brasil para lá, né? E a gente fez essa ponte, mas que tinha ali quase que, estamos aqui todo mundo para aprender, e tinha essa coisa. Então tinha desde o Simon Powell falando que, cara, tá lá na TV há sei lá quantos anos, influenciando, né? E tendo essa coisa, até a startup que está começando ali, como é que a gente pode estabelecer essa troca, né? Dessa forma. E eu acho que tem muito isso, né? O Brasil tem um potencial grande para essa indústria, de poder exportar essas formas, mas também de ser humilde o suficiente de poder receber coisas, assim. Como é que você... Sim, eu acho que material humano a gente tem de sobra. Então, o creator, ele é muito criativo. O Brasil tem muito creator muito criativo, pouco creator empreendedor. Que talvez seja essa a vantagem do europeu e do americano. Que ele tem uma outra cabeça... A própria formação dele talvez seja mais empreendedora desde a infância. Bom, se pegar os Estados Unidos, a criancinha de 3 anos está vendendo limonada Sim. Né? Tem aula de oratória e tudo mais. O Brasil, o creator, para muitos, criar conteúdo, virar influenciador é uma ferramenta de ascensão social. Porque ele olha e fala, eu posso ser isso aqui. Ele nem sabe o que vem depois. Ele consegue ver... né, o sucesso, comprando o carrão, até porque tem uma relação também, né, dessa ostentação. Só que isso não é 1% dos creators no Brasil. Assim como qualquer profissão, né, vai ter o cara que se dá super bem e um monte de gente que não vai virar o
Cristiano Ronaldo. Então eu acho que tem muita criatividade, mas o creator, pensando no nível de maturidade também, não é um creator que está super maduro no sentido de se entender como uma empresa e de se entender como empreendedor e de que ele precisa pensar modelo de negócio, senão ele vai ficar dependendo da publi e não vai... E aí aquela história dele durar do mesmo jeito que aparece, some. Né? Porque o sucesso na influência, do ponto de vista do creator, é durar. Sim. Quer dizer, do ponto de vista de negócio, né? Do creator pode ser o sucesso, viralizei. E ele não consegue nem fazer dinheiro com isso. E, Rafa, muitas vezes. Olhando para isso, para essa análise que você fez agora, me vem muito também a diferença das plataformas e da relação, né, da comunidade com o creator, e a gente tem discutido muito e visto muito essa discussão nos próprios festivais sobre a questão da comunidade, da capacidade de monetização quando você tem a comunidade e quando você não tem, e esse incentivo, estímulo, e aí vai muito para esse lado empreendedor, né, de ter suas marcas, seus produtos, seus serviços vinculados ali. Nesse paralelo que você já fez, Brasil, outros países, em relação aos creators, quando a gente fala dessa relação das marcas, né, de como as marcas estão olhando para essa economia, você vê algum paralelo também entre como é que hoje a gente está no Brasil ainda e como é que fora do Brasil a gente tem essa relação entre as marcas e toda a economia de criadores? Você sabe que eu acho que nessa relação é onde a gente está mais pau a pau, assim, na relação marcas e criadores, né? Porque tem muita marca global também que troca experiência, né? E aí eu volto na mesma história, quem fez mais está mais maduro. Então a gente tem marcas brasileiras fazendo coisas que você não vê lá fora e vê marcas fazendo coisas, por exemplo, a gente estava lá em Cannes vendo um painel de uma marca que criou um comercial para o Super Bowl com um criador de conteúdo. E do outro lado estava o Jovem Nerd ganhando um leão porque criou um comercial e ganhou um leão para a Hasbro, né? Então, estava lá em Cannes ganhando leão. Então, eu acho que nessa relação com as marcas, a gente vê diferença, mas a gente entende que a diferença é mais pela maturidade da marca do que para o mercado. Agora, o brasileiro é muito mais criativo. Então, a gente tem coisas muito mais legais e muitas vezes o que a gente vê lá fora de marca tem o efeito de muito dinheiro investido nisso. Então, um super case que foi pro Super Bowl, mas tinha o dinheiro de estar no Super Bowl. Muita celebridade, muita coisa. Mas tem exemplos pontuais, tanto aqui quanto lá, de coisas muito legais que já existem. O que falta é a marca apostar nessas coisas. E mesmo quando a gente faz consultoria, e não foi só uma vez que aconteceu isso. A gente faz a consultoria para uma marca, a marca começa a fazer um negócio, o gerente muda. Dá menos de um ano, chamam a gente de novo para fazer consultoria para a mesma marca. Eu falo, mas a gente já fez. Abre aí, acho que tá aí. Procura aí. Se eu fosse sacana, eu te vendia de novo. Mas, assim, marca de todos os tamanhos. Porque não guarda o histórico, não tem, e que eu acho que aí é um problema maior do que a nossa indústria, né? As pessoas duram um pouco nos cargos e vão fazendo coisas... Mas quando as marcas aprendem e começam a entender o que funciona, você tem muitos cases legais. Eu não diria que ali é onde a gente tem a maior diferença, não. Eu acho que é na maturidade do creator. E aí, quando você fala do creator que tem produto e tudo mais, aí tem um ambiente empreendedor em volta, que é não só dele, mas nos Estados Unidos hoje, se você... vamos falar da Europa. Na Europa tem uma empresa que se você é um creator, acho que é uma empresa alemã, e você quer fazer uma linha de produtos de beleza, você tem quase que um marketplace de tudo, que você vai lá e escolhe tanto o produto, a embalagem, a marca, a distribuição, o negócio chega pronto, você só precisa pôr um link para distribuir isso para sua audiência. Você não tem no Brasil uma solução como essa. Então, depende do creator ser muito mais empreendedor do que ele está disposto ou pode ser, para ele ter um ecossistema desse que talvez um creator da Europa, dos Estados Unidos tenha de uma forma mais fácil, porque ele tem... Aqui, onde tem startup aparecendo, você vê como é o reflexo do nosso mercado. Tem muita startup que é ferramenta de matchmaking, eu falo, é mais uma, pronto. E para as marcas encontrarem os creators, boa sorte. Se alguém quiser fazer isso, vai lá. Mas tem startups de antecipação de pagamento. Porque a realidade do Brasil é que
Lá fora também, acho que os pagamentos são em 90 dias, 120 dias, as marcas costumam ser assim. Mas o creator precisa da grana e ele vai usar muito mais o serviço financeiro do que a capacidade que ele tem de usar uma startup que vai criar a marca dele, sei lá o quê, entendeu? Então, o ambiente empreendedor em volta disso facilita a vida do creator, que aqui a gente não tem. O cara tem que querer muito ter uma marca de beleza para ter uma marca de beleza aqui. Não, e o financiamento, né, assim, para quem, que nem eu tenho uma startup também. Gente, para você conseguir lançar um produto, você precisa, a quantidade de dinheiro que você precisa colocar na frente, e é isso, um creator, a não ser que ele já tenha uma comunidade, ele já seja grande, que aí tem alguém disposto a pagar essa conta para ele, ou ele tem, né, já por histórico, e uma educação financeira para conseguir administrar esse recurso, é muito difícil. É muito. Até pela natureza, o cara que começa a criar e que talvez tenha a comunidade, tem mais o pensamento de ser uma celebridade do que de ser um empreendedor. Porque são coisas diferentes. E não vou nem falar de vamos montar uma empresa, de ter produto e tal. Por exemplo, para ele fazer o shift de creator para ter um infoproduto, que é muito fácil, relativamente, porque se você é bom no negócio, você pode ensinar aquele negócio, pode ter um infoproduto. A lógica do infoproduto já exige um time, uma equipe, um não sei o que ele fala, cara, não é para mim, deixa para lá. Até mesmo para buscar modelo de monetização, a gente está falando da Amazon com 20% vindo de creator, né? Eu acho que também é uma consequência de não tem publi para todo mundo, não tem marca para pagar publi para 20 milhões de influenciadores. Então, como o mercado tem muito influenciador, não vou dizer que está saturado, mas ele tem muito mais concorrentes, está aquecido. Ele tem que pensar outros modelos de monetização. Há muito pouco tempo atrás, nas nossas pesquisas, falavam, não, afiliados nem a pau. Agora já tem gente, começou afiliados, e tem modelos de afiliação que os caras ganham muito mais do que ganham o influenciador esperando a publi da marca. E tem mais autonomia. Só que ele exige uma equipe para fazer isso acontecer. Você tem uma operação, né, que você precisa ter. Uma operação. E aí, nem todo mundo está disposto. Mas aí a gente vai abrindo as oportunidades para o creator. O que eu estou sentindo esse ano, né? A gente está fazendo a curadoria do evento, eu estou lá, a gente faz consultoria para todas as marcas, a gente faz pesquisa. Um monte de creator falando, cara, o mercado tá ruim, não tenho mais tanto job quanto tinha ano passado, tá mais difícil, os cachês são menores. Quando a gente pesquisa a marca, ninguém tá diminuindo o investimento. Mas o que acontece? Tem mais creator, eles estão contratando mais gente. Então a gente viu, essa pesquisa, não sei quando vai sair o podcast, mas essa é uma pesquisa que a gente viu o resultado semana passada. Deve sair aí para meio de agosto, ela já vai estar pública. Mas um spoiler, as marcas que investem mais de 5 milhões cresceram. Que investem mais de 5 milhões em influência. Por quê? Porque passou a arrebentação, tem um nível de maturidade que consegue operar todas essas formas de influência de um jeito que começa a ver resultado, investe em mensurar o resultado, que é outra coisa bem importante. O mercado só evolui quando tem métrica. Sim. E enquanto a gente estiver medindo like, share, compartilhamento, não vai rolar. Porque você não consegue justificar. Mudou, né? A lógica mudou. Então essa galera está investindo mais. Estão contratando mais influenciador. Mas por que o influenciador tem a percepção de que tá menos? Porque tem mais gente. Então não é o mercado que está ruim, é a concorrência que aumentou. Não tem também uma mudança de qual é o job dele, assim? Porque você vê esse crescimento a gente aqui nessa série, a gente tem falado muito com esse olhar da China, por conta do live commerce, do content commerce e tudo. Obviamente dinheiro de trade está vindo para verba de marketing, de creator economy ali, porque essa cadeira tá mudando nesse sentido. A gente teve com o Lucas Peng da Yest, que é um parceiro nosso também na missão da China, e ele estava trazendo alguns números da China. E ele estava falando do rei do batom na China, que o cara tem 500 funcionários dentro da estrutura dele e tudo, e que o modelo de negócio dele é muito diferente do modelo de negócio que a gente está acostumado. Será que essas marcas que estão aumentando o investimento não estão procurando também nesses criadores um modelo diferente, e quem está pronto para essa nova influência que não é só falar sobre aquilo, é vender meu produto de alguma forma? Perfeito. E o ano passado a gente começou a polêmica do GC, né, e dos afiliados. O que acontece? As agências que
que tem um modelo de agenciamento do creator, eles ganham um percentual daquilo que o creator vende para a marca como publi. Então, não é negócio para eles que a marca passe a pagar por variável, né? Ou que ele não tenha o talento, não gosto de chamar de talento, mas que ele não tenha o creator que topa esse tipo de coisa. E aí, eu falava, olha, eu sei... Aí, enfim, toda aquela revolta, todo mundo contra o GC, e faz postão, e faz textão, e não sei o quê. Eu olho o mercado assim, cara, é uma evolução, vai acontecer, aceita que dói menos. E pensa como você vai operar nisso. E aí eu falava, olha, eu sei que vocês estão brigando, mas esse é um dinheiro novo, que tá vindo do trade, que tá vindo da performance, porque o cara contrata o UGC. Não, mas o GC não é o GC, porque é User Generated Content, em teoria, ele é orgânico e vindo do usuário. Mas vamos entender isso como uma linguagem, não como... É um formato. É um formato. Uhum. Então, como formato, faz mais sentido eu contratar um post feito de um creator. A gente fez um teste com o Magalu, converte 4 vezes mais nesse teste que a gente fez. Converteu 4 vezes mais, é público esse dado. É público esse dado, então posso falar. Eles sim. divulgaram. Acho que a gente chegou a falar num podcast que a gente fez sobre um trabalho que a gente estava fazendo na Vidmob, que era trazer métrica. E não era e era um dark post do creator, ou seja, ele não ocupava a timeline dele, ali, o feed dele, mas ele tinha um resultado, um retorno que vinha a partir do investimento da marca naquele post, da marca colocando dinheiro naquele post. Então, assim, tem a mesma lógica de um ad, né? E aí você está comparando um banner versus um asset que é feito por um creator. Uma pessoa real fazendo um review de um produto. Convertia 4 vezes mais do que o conteúdo normal. Aí você falar isso para a marca, você acha que ela vai falar, ai não, porque eu não quero pagar ele só para ele criar um vídeo. Cara, vai rolar, vai acontecer, a marca vai com todo o apetite do mundo aqui. A mesma coisa os programas de afiliados, que é o modelo do Menino do Batom. O modelo dele é um modelo de comissionamento por venda. Vai, fazendo da história curta. Faz 1 bi por noite de live. Não, fez, calma. Não calma, vai padronizar fez. também. Não, e é assim, e é China, tá? Que daí tem, vamos ter outras coisas aqui. Como 12 milhões de moradores numa cidade pequena. Uma cidade pequena. Uma cidade pequena. Que é um país como Portugal. Então tem toda essa história, né? Mas os modelos vão evoluindo e o mercado vai abraçando ou não essas outras formas. Mas a marca que está investindo nisso, ela está investindo dinheiro novo, porque ele está pegando dinheiro da performance e colocando lá, está pegando dinheiro do trade e colocando lá, que é muito esse exemplo da China, que é deixou de ser... Como as marcas operam muito a influência, como operam campanha, né? Então, contrata, faz a campanha, acaba. Contrata, faz a campanha. Cara, o varejo, a performance, não tem flight de campanha. É o tempo inteiro. E aí, nesse tempo inteiro, tem um creator vendendo o GC, tem o cara fazendo afiliados, que é o Menino do Batom e tantas versões dele, e que tá rolando aqui com um dinheiro que não estava aqui. Mas essa pesquisa, especialmente, que a gente faz, é com dinheiro de marketing. Eu não estou pesquisando ainda o dinheiro de trade. Então, é provável que esse investimento seja ainda maior. E o dinheiro de marketing e o de trade, eles não necessariamente numa empresa, eles não são cambiáveis, né? Eles não são intercambiáveis. Ele não tira o dinheiro daqui para pôr ali, porque tem fontes diferentes, até porque é negociado às vezes com o próprio trade e tal. Então, tem um dinheiro novo e um dinheiro do marketing que também muda de forma. Sim. Né? Então, e que muda de acordo com o objetivo, com o ano, com se fez pesquisa ou não fez. E vai acontecer. Mas, de novo, aquilo que a gente está falando no começo, não é não é ou. É E. E aí, toda essa história do live commerce, da performance e tal, é um avalanche aqui para a influência. Só que aí exige um outro tipo de creator, que não é esse mesmo cara aqui. E você acha que está pronto? Tem gente pronta já para isso? Cara, eu acho que tem mais gente pronta do que tecnologia, sabia? Tem uma coisa importante da China, é que a compra inteira é quase sem atrito, né? Nesse modelo de live. E que o Brasil ainda não está bem resolvido. Porque se você abrir o aplicativo chinês, ele tem o cara fazendo live, você assiste, compra, põe no carrinho, chega na sua casa, você não precisou sair daqui. Você ainda está assistindo a live? Você ainda está assistindo a live. Aí, enquanto você está no carrinho, ele já está falando de um outro produto, e ele fala, quer pôr esse também? E aí você põe no carrinho junto, que
a vantagem de ter 3 ou 4 players lá que dominam o mercado inteiro e que conseguem fazer isso numa escala gigantesca que aqui não dá. Então, tem gente pronta para fazer isso? À medida que tiver incentivo, acho que vai ter cada vez mais, porque já está acontecendo. Sim. A Amazon, não vou saber dizer, mas a Shopee divulga um número que estão 5 milhões de afiliados na plataforma da Shopee. Isso global? Não, no Brasil. No Brasil. 5 milhões de afiliados. São 5 milhões de pessoas que, se mandarem um link para alguém, elas vão ser comissionadas por isso. Elas estão fazendo o quê? Conteúdo, achadinhos, grupos de desconto. E quando você vê, aí voltando para a Amazon, a gente gravou uma aula com a Amazon e uma creator deles que vive de afiliados. Cara, é um monstro. É uma empresa. Com um time de caça-oferta, time de comunicação, time de não sei o quê. É uma empresa que tem muito potencial para evoluir ainda mais. Mas, se a gente olha para o nosso mercado ali, o creator olha para isso e fala, de jeito nenhum, não quero fazer isso nunca na vida. Porque são outros skills, outras pessoas, tem outras... Mas o feed está sendo ocupado por isso, né? Então, aí que vem a... Mas depende do feed e depende da plataforma, Sim. né? Mas, antes da gente entrar em China, porque a gente quer olhar, né, do seu olhar de China, sei que o João tá curioso para saber uma coisa. Fala, João. Eu não estou curioso para saber nada. Eu estou a aprender aqui. Isto é uma aula que eu estou a ter. Mas realmente estou aqui a pensar nessa questão que você estava a falar, tanto da dimensão e a capacidade de influência naquilo que são os mercados e os creators, quer dizer, e não há um padrão. Isso quer dizer que não são os creators que fazem o mercado, porque se você olhar para o Brasil, se olhar para os Estados Unidos, se olhar para a China, são 3 mercados completamente diferentes. O Brasil muito mais criativo, muito mais gerador de conteúdo com uma atração e com um enredo e, aliás, um conteúdo muito mais válido, enquanto a China temos o outro lado e pelo meio os Estados Unidos, que é uma coisa que, quer dizer, mostra que não é preciso haver dinheiro ou precisa haver dimensão para então conseguir fazer esse mercado crescer. Portanto, eu acho que é exatamente isso que vocês estavam aqui a falar dos criativos, dos creators estarem a assumir mercados diferentes. Mas também sei que vai acontecer agora a UPix Summit, não é? Portanto, e era isso que como é que nós podemos saber mais e aprender mais sobre o que vai acontecer e sobre essa informação que a UPix tem para nos dar dentro de um formato de conteúdo. Um testemunho, hein, João, que uma das últimas vezes que você veio ao Brasil foi para ir ao UPix Summit e que dali saíram várias provocações nessa construção que a gente tem tentado dar os nossos 20 centavos aqui de contribuição para o desenvolvimento da indústria, muito pelas provocações que você recebeu lá, né? Completamente, não. Tenho a certeza que este evento será completamente diferente daquilo que foi há 2 anos atrás, 3 anos atrás, não me lembro agora, mas é uma provocação grande para já, porque você está em contacto com o mercado, vai receber esta informação em primeira mão e tem uma capacidade para discutir, assim que recebe a informação, está em contacto com os agentes transformadores da área. Portanto, quer dizer, não tem, acho que para mim, muito honestamente, a nível de profundidade e de conhecimento, e desde então, ou seja, desde que estive em vários eventos, passando fora de Portugal, aliás, porque o Instituto também faz muito isso, anda pelo mundo fora a participar em eventos, mas a nível de profundidade relacionado com Creator Economy, o UPix Summit foi dos melhores investimentos de tempo que eu podia ter feito e, portanto, a expectativa é grande. Legal, chama mais galera de Portugal para cá. Sim, eu tenho certeza, a nossa curadoria é muito... A intenção da curadoria é para a gente dar essa temperatura do mercado, né? E a gente olha historicamente, isso se refletiu
no palco, nas conversas, o que a gente estava, de alguma maneira, prevendo ou vendo antes, né? Então, exemplo, o ano passado foi um ano que a gente está falando de maturidade e que eu preciso provar que funciona. A sensação que a gente tinha, até das consultorias que a gente prestava se eu não provar que funciona, eu não consigo trazer mais investimento. E aí a gente fez pesquisa, mostrava investimento caindo, dificuldade de medir crescendo, porque vai aumentando a complexidade, também vai aumentando a dificuldade de medir. Esse ano, por exemplo, a gente está falando de UGC, de afiliados, a gente está falando há um tempo. Olha, UGC, afiliados, é um dinheiro novo, é um mercado que está aqui. Adivinha, todos os afiliados estão como patrocinadores do nosso evento. Ótimo. E um brigando com o outro, porque quem faz o stand maior. Então, você vai lá, vai achar a Amazon, você vai ver Shopee, você vai ver todo mundo lá. Você vai ver Mercado Livre, você vai ver Magalu. Todo mundo tá lá querendo falar de afiliados. Então, no palco, nós vamos ter muita conversa sobre performance, provavelmente. Do mesmo jeito que tem um papo sobre regulação. A nossa dificuldade é conseguir dar profundidade para tudo isso num evento, porque no final a gente tem 25 minutos, 20 minutos em cada palco. Então, quanto mais conversa a gente traz... Porque aí tudo isso junto, pelo menos é uma fagulha, ou isso aqui está acontecendo, para depois a gente, cada um do seu lado, do seu mercado, da sua provocação que sai de lá, consegue também ir amadurecendo essas coisas e vendo como isso se transforma, às vezes, numa oportunidade, num negócio. Mas é um ano que a gente está vendo essa discussão. A gente brincou que a gente vai assinar o summit de credo, que delícia. Porque ao mesmo tempo que olha quanta coisa tem, olha quanta oportunidade tem um monte de gente já ficando pelo caminho, porque o mercado já está competitivo o suficiente. E muito rápido, né? E muito rápido. Eu acho que esse é um grande desafio, assim, que a gente vê, inclusive de clientes, parceiros nossos, que assim, a hora que eu tô pegando isso aqui já foi, e aí tá pra frente, e como é que a gente acompanha tudo isso, né? De todo mundo, de quem está abrindo uma empresa. Eu falei, o Pix já foi uma coisa diferente cada ano, o ano começa de novo, de outro jeito. De cada empresa, cada marca, cada plataforma, todo mundo está o tempo inteiro pensando para onde vai o próximo passo. Aí acontece uma outra coisa isoladamente, às vezes a gente move a atenção para lá, mas tem um monte de coisa que a hora que a gente vê se consolida. Então, a história que consolida o afiliado e o GC não é uma modinha, não adianta. Ao mesmo tempo que a IA, que foi uma discussão do ano passado, será que vai matar o meu trabalho? E agora já olha a Marisa Mayô aqui. Sim. Entendeu? E em questão de um ano. Então, a gente tem que... A nossa dificuldade hoje com a curadoria é quanto mais o mercado evolui, mais a gente aumenta o leque de conversa. E a gente vai trazendo players novos para nós. Vamos pensar, o UPix Summit, o UPix começou como o UPix Festival. Tinha 14 mil pessoas na última versão do festival, 14 mil pessoas na Bienal. A Kéfera estava no palco e não conseguia sair. Era muito sobre o fã e o creator. Depois chegou a marca. Muito porque a marca queria falar com o fã, que era o millennial, que agora é o Gen Z, né? Só para lembrar que a gente tem 19 anos, então a gente já foi o hype, tá? É bom lembrar que o millennial já foi o hype. Então, aí chegou a marca. Aí chegaram as plataformas, que a primeira vez que a gente fez um festival desse foi com o YouTube, só tinha o YouTube. Aí chegaram mais plataformas. Agora, desde 2024, acho que 23, 24, chegaram todas as agências, as empresas que operam esse mercado. E esse ano tem um monte de startup. Que inclusive o Sebrae está ajudando a gente a levar para lá. Que é o cara que inventou o aplicativo a ferramenta de antecipação de recebíveis, é o que criou uma ferramenta que com IA ajuda a fazer thumbnail que performa melhor no YouTube. É um monte de gente que está chegando aqui. Entra na solução, entra no ferramental muito, né? E aí você tem um mercado muito mais amplo. E aí acho que é onde a gente entra em China, que é o auge do 1000 ferramentas ali à disposição de quem está criando e das marcas que estão olhando para isso. Como é que vocês olham hoje China? Eu sei que é muita coisa. Acho que Ásia, mas, né? Como todo, China como um dos polos, mas você tem ali uma cultura asiática que tem impactado na indústria. Né? A gente sempre põe a lente dessa, assim, de tecnologia e comportamento, porque não sei se você lembra que teve também a fase, acho que foi meio ali pandemia, que assim, live commerce aqui no Brasil vai bombar e virou um monte de show de sertanejo.
né? Com QR Code. Com QR Code. Porque tem a barreira, é isso, é sem atrito versus eu preciso de atrair audiência. Tem uma lógica do mercado aqui que disputa uma audiência, né? Que ao invés de entender que, no fundo, tem para todo mundo, como nas proporções da China, ninguém ali controla a narrativa. Que eu acho que tem um pouco de como as marcas vêm tentando usar a influência aqui, assim, todo mundo vai falar sobre o que eu tô falando. Não, vai ter alguém que tá vendendo batom e vai ter alguém que tá vendendo cabide na mesma intensidade e proporção. E talvez muito mais volume. Volume, na velocidade da conversa. E aqui tem ainda muita coisa na velocidade da mídia, né? Então é o BBB, então todo mundo tem que falar do BBB. E aqui na China a gente entende que, até tem um case engraçado que era, porque também, de novo, tem muito, muito ferramental, e uma das coisas é que o criador de conteúdo que está fazendo a live, ele tem ferramentas de impulsionamento da própria live, ele tem uma forma de impulsionar o conteúdo dele para ter mais visibilidade, para operar o negócio dele, que é ganhar a comissão. Mas aí tinha algum caso que era relacionado à geolocalização, que depende de onde você estava fazendo esse streaming, você pegava as pessoas que estavam ao seu redor. E aí tem um caso que um monte de creator começou a fazer live no meio da rua, assim, num espaço que dava para fazer, num bairro rico, porque aumentava o ticket. Então, assim, lógicas. Num nível de complexidade aqui, de possibilidade, que a gente não tá aqui ainda. Então, é muito focado em performance. Eu já ouvi... Mas a gente vai para esse lugar? Eu não sei se a gente vai ser tão transacional assim só. Porque tem uma característica que do apetite do consumo, de construir marca, de um monte de coisa que acho que entra o que você falou de ter economy, né, na história, porque nesse caso tem tudo porque você tem todo mundo dentro do mesmo ecossistema. Aqui a gente vê ali as estratégias de TikTok Shop, de Kawaii Shop sofrendo nesse começo, porque a logística complica a entrega dele e por aí vai uma série de coisas, a forma de fazer conteúdo, qual é o produto, é difícil você ter uma love brand ali, você está falando mais de produto de baixo consumo, de alto consumo, mas de baixa qualidade. Então você tem Exatamente. Ninguém está fazendo live commerce da Hermès lá, entendeu? Nesse sentido, assim, de vendendo bolsa porque só que é bolsa, entendeu? Tem marca também. E lógico que a gente foca muito nesse estudo do que é performance, porque é o que todo mundo quer. Mas tem muito para aprender aqui da forma como opera uma coisa que é focada na performance, tal, e coloca isso junto com tantas outras coisas que continuam acontecendo. Porque a gente só olha essa camada e acha que é tudo desse jeito agora. Não, a China é só isso. Mas não, tem um monte de outras coisas acontecendo na influência aqui, que não chama atenção porque não vende um bi de batom, e talvez não seja nem metrificável, mas tem, sim, uma construção do mercado do luxo, que não é sobre performance. É como essas pessoas estão se vestindo, se organizando, que a jornada frequentando. Mudou, né? A jornada talvez tenha sido encurtada e a gente olha para o final. Mas tem um monte de coisa aqui para aprender, e especialmente o que eu acho que olhando aqui para o Brasil, é essa tentativa mirar numa fórmula mágica, num playbook que não tem. Entendeu? E olha assim, tem que vender mais no final do dia, foi 3 gotas de não sei o quê. Não dá. Enfim, acho que muito para aprender com tecnologia, com... Como é que o cara do ring light entra nesse ecossistema? Então, né? por exemplo, uma outra coisa que acontece, que eu não sei o quanto aqui a gente tá pronto, é que o seller lá também tem ferramenta de impulsionamento, de contratação dessa galera. Então, pensa que você está lá vendendo no Alibaba, você vende copos da cidadezinha de não sei o quê, dentro da sua... Além de você ser um seller que tem que fazer o copo e anunciar, você pode contratar um influenciador, contratar o impulsionamento da live dele, colocar num outro lugar. Você opera... Que aqui, será que vão botar um monte de agência para fazer isso e o seller pequenininho não vai conseguir fazer?
Não sei, então não é só o que aparece, de novo, que a gente está falando, é só o que a gente consegue ver. Tem todo um ferramental por trás que... Acho que a gente tem que ir para lá para ver tudo isso. Tem que ver, claro, tem que ver. Eu estudo muito de longe, né? O menino do batom, imagina se a gente encontra ele. A gente tem que ir para lá para ver tudo isso, né, Camila? É isso, exatamente. Bom, Rafa, obrigada pelo papo, obrigada por estar aqui com a gente. Acho que a gente fica... Eu queria continuar aqui, tem um monte de perguntas, assim, um monte de coisa que eu queria saber, mas já colocamos o Summit na agenda, já 29 de setembro. Vamos lá, tático do Summit, 29 de setembro. São Paulo, Expo Transamérica. Ó, cresceu, hein? Cresceu. A gente não quer ter um evento... Acho que o importante do Summit é que ele é um ponto de encontro do nosso mercado, que cada vez tem mais gente. Não é vem aqui aprender a ser creator, não é sobre isso, é sobre o mercado. É para ser pequeno, dessas 2.000 pessoas que a gente espera, são 1.000 ingressos à venda, nem tem tantos mais, mas outros 1.000 que a gente convida e faz a curadoria de quem a gente quer que esteja lá. Isso é muito legal, né? Esse olhar porque é uma indústria que traz muito esse olhar que a gente devia ter em todas as outras, da diversidade, da equidade, de tudo isso, e ali você tem uma forma que você tem feito muito de provocar essa discussão, tanto na audiência quanto no palco. Né? Sim, isso é um feedback que a gente tem. Nunca fui num evento tão colorido. Significa, sim, a gente faz questão de ter uma curadoria que coloque todo mundo lá. Porque se tem uma coisa que a influência, o mercado trouxe, que é o positivo disso tudo, todo mundo pode ter voz. É mais democrático do que era antes você poder falar. Só que se a gente não coloca todas essas pessoas nos espaços que a gente está discutindo, elas continuam à margem do que a gente sempre fez, né? Então, ela só está na novela quem é o amigo do... Né? Quem foi escolhido para estar na novela. E ali a gente quer mostrar, inclusive, como é o nosso mercado. Ele é mais diverso, ele é mais plural, ele é mais democrático, ele é também, talvez por conta disso tudo, mais difícil de entender, porque não é mais dominado por meia dúzia de pessoas. Uhum. É complexo. A barreira de entrada é muito baixa e é bom porque também todo mundo está lá. Mas é um evento que, então, assim, se você está nesse mercado, tem que estar, não tem como. 29 de setembro... Expo Transamérica. Últimos ingressos. Dia inteiro, últimos ingressos. Posso deixar um cupom para vocês porem ali? Pode, lógico, com prazer. Tá bom, aí vocês colocam um descontinho, mas ainda... Não tem ingresso assim, VIP, não VIP, tipo, todo mundo tem o mesmo ingresso, vai todo mundo sentar lá no mesmo lugar, e é isso. E eu espero todo mundo lá. Muita troca, super recomendo, o João já deu o testemunho dele ali. E, aproveitando, né, falar também que depois do Summit, a gente vai para a China... E a gente construiu essa jornada de uma maneira para a gente poder olhar como negócio e como construção de negócios mesmo, com parceiros que de fato têm essa preocupação. E o Pix ali, você sabe que era um desejo nosso ter vocês ali com a gente. Feliz que vocês estão com a gente, assim como a IEST trazendo essa relação entre Brasil e China. E quem quer entender mais, né, sobre isso e como fazer negócios dessa forma, a IEST vai dar todo o suporte. O E-Commerce Brasil, que é a base aí de conteúdo para o e-commerce da América Latina ali. Então, a gente juntou todo mundo que tem, de fato, a contribuir nessa construção. E acho que mais do que a gente ir para a China, é aquilo que a gente vai trazer da China para cá, para depois poder fazer uma democratização de toda essa informação. Todas essas dúvidas que a gente tem, que a gente consiga, de alguma forma... trazer para o mercado, botar mais gente nessa conversa, ser mais democrático. Esse é um dos nossos papéis aqui. Rafa, muito feliz de ter você aqui com a gente. A casa aqui vai estar sempre aberta, então proponha coisas, venha, use nossa rede aqui, porque para a gente você é referência, o trabalho que você está fazendo já há 19 anos ali dentro dessa construção. Obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês. A gente se vê no Summit. É isso. Estaremos lá. E na China. Bom, um grande abraço, até o próximo episódio.